Confissão de pecados. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus. Hoje quero falar com vocês sobre esse assunto, sobre confissão de pecados. Eu quero ir a um texto primeiro com vocês, que está em Salmo 32, a gente vai usar dois textos, Salmo 32, versículo 3 ao 6. Nós vamos usar 1 João capítulo 1, versículo 9. E aí eu quero ler primeiro com vocês Salmo 32, é um salmo de Davi. Salmo 32, versículo 3, Davi escreve o seguinte: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Davi aqui ele escreve o Salmo 32, fazendo-nos entender a necessidade de confessar pecados. Embora nós tenhamos aceitado a Cristo, embora tenhamos vindo ao Evangelho de Jesus Cristo, nós muitas das vezes erramos, falhamos, cometemos pecados diante de Deus, e esses pecados eles precisam ser confessados. Nós aprendemos no Evangelho que nós somos perdoados por meio de Jesus, que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados mediante a salvação. Sim, isso é verdade. Mas ao longo da nossa trajetória nesse mundo, nós cometemos erros, cometemos falhas, nós deslizamos, temos erros que nós cometemos ao longo da nossa caminhada, seja uma mentira, seja um pensamento, seja ira. No caso de Davi aqui, Davi ele peca com Batseba, certo? O pecado mais aparente que nós vemos aqui na escritura dele, que é mais notório e muito mais conhecido, é o pecado que ele cometeu com Batseba, onde ele cometeu adultério com ela, matou seu esposo Urias e cometeu o pecado da mentira. Ele tentou encobrir o seu pecado. Deus levanta um profeta chamado Natã, vai diante da presença de Davi, aponta, expõe o pecado para ele, aponta o dedo no rosto dele, falando que ele era um homem que tinha cometido o pecado, e ele se arrepende. E ele escreve o Salmo 51, que nós já conhecemos, que eu já até falei aqui nesse canal sobre isso. Mas aqui no Salmo 32, Davi nos mostra as consequências de encobrir o pecado, ou de não confessar o pecado. Davi aqui ele vai dizer que enquanto ele estava encobrindo o pecado dele, envelheceram seus ossos. Ou seja, havia um sentimento dentro do coração dele que ele roubava a paz. Eu acredito que com você que é crente, que já passou por essa situação, sabe como é. Quando você erra, quando você falha, você se recusa a confessar os seus pecados diante de Deus. O sentimento que você tem é um sentimento de culpa, claro, mas você não consegue ter paz. Pelo menos comigo já aconteceu isso. Erros e falhas que eu já cometi e eu não queria confessá-los, achando que eu era a pessoa certa. E um sentimento de tristeza misturado com uma inquietação, dentro de mim brotou e surgiu, e aquilo só passou no momento em que eu confessei o meu pecado. Claro que o Espírito Santo me incomodava para que eu fosse a Ele e confessasse esse pecado. E depois que eu confessei, houve alegria, houve paz. E o que eu quero dizer com isso? Nessa manhã que nós precisamos todos os dias estar em completo alerta e vigia quanto aos nossos erros e às nossas falhas. Nós precisamos diariamente ir diante de Deus, confessar as nossas culpas, os nossos pecados, pedir perdão a Ele porque nós cometemos pecados. Jesus Cristo, quando Ele está ensinando a oração do Pai Nosso, Jesus ele vai citar em um determinado momento dessa oração a confissão de pecado. Se você for ler lá a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer bem assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se você for estudar a oração do Pai Nosso, você vai perceber que ali são princípios que Jesus está estabelecendo que devem conter dentro da oração. Daqui a um tempo mais para frente eu vou fazer uma série falando sobre a oração do Pai Nosso e os princípios da oração. O que pode conter dentro de uma oração. Eu quero fazer essa série, estou terminando os estudos para que eu possa trazer para você aqui. Se você quiser, já deixa aí embaixo no comentário que eu vou saber que você quer aprender mais sobre esse assunto. Mas voltando ao assunto que Jesus está falando, ele usa essa confissão de pecados, esse termo dentro da oração do Pai Nosso, nos fazendo entender que é necessário existir a confissão de pecados. Nós precisamos ir a Deus e confessar os nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na primeira carta de João, nós temos ali ele nos assegurando o perdão dos nossos pecados se nós confessarmos a ele, se nós formos a ele confessar os nossos pecados. E trazendo agora para nós uma aplicação pessoal, eu quero que você reflita comigo. Qual foi a última vez que você foi diante de Deus e reconheceu os seus pecados e pediu perdão dos seus pecados? Você detalhou os seus pecados para Ele, pediu para que Ele perdoasse os seus pecados, pediu força para que você não caísse mais naquele pecado. Eu acredito que esse é um assunto que nós precisamos rever, nós precisamos lembrar diariamente, rotineiramente, porque nós pecamos, nós falhamos, nós precisamos ir a Deus confessar os nossos pecados e ter a confiança de que alcançaremos diante dele o perdão, que alcançaremos diante dele misericórdia, de que alcançaremos diante dele a sua gratidão. Então eu quero instigar você que está me assistindo, vá a Deus em oração, confesse os seus pecados, peça perdão a Ele, independente daquilo que você fez, há perdão para os seus pecados. Independente daquilo que você possa ter feito, sempre haverá perdão. Se houver confissão, uma confissão verdadeira diante de Deus com relação aos pecados, Deus perdoará os seus pecados. Então não se sinta intimidado, vá diante de Deus. Escute o que Davi disse, enquanto ele reteve os seus pecados, ele não confessou, houve uma tristeza. Seus ossos envelheceram, né? E ele não teve paz dentro do seu coração. Mas depois que ele confessou os seus pecados, depois que ele foi a Deus, né, e expôs aquilo que ele tinha feito, pediu perdão de Deus, houve paz, houve alegria. Então quem sabe esse pode ser um dos motivos pelo qual você não tem paz. Pode haver pecados não confessados na sua vida que você precisa levar diante de Deus e você precisa confessar diante dele. Você precisa expor diante dele os seus pecados, os seus erros para alcançar diante dele o perdão. Ele só pode perdoar pecados se você confessar. Pecados não confessados, Deus ele não perdoa. Mas os pecados que os homens confessam com o coração sincero diante de Deus, Deus ele nos dá o perdão por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então que você que está me assistindo possa ir e lembrar-se de que você precisa ir diante de Deus, confessar os seus pecados, mostrar para Deus que você está arrependido, que você não quer viver na prática do pecado, que você precisa do perdão de Deus, para que você possa se sentir feliz diante dele, né? Para que você possa se livrar desse peso, né? E lançar sobre ele os seus pecados e alcançar dele o seu perdão. Porque é isso que nós precisamos fazer nos tempos em que nós vivemos. Não podemos ignorar os nossos pecados. Não podemos pecar e fingir que nada aconteceu. Nós precisamos confessar diante de Deus as nossas falhas. Amém? Vamos orar nessa manhã? Feche seus olhos aí e ore comigo. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse dia. Pai Santo, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos convença, Espírito Santo, de pecado. Nos ajude, Senhor, a ir diante do Senhor confiadamente e confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Possamos com um coração verdadeiro, com um coração puro, irmos diante do Senhor e expor os nossos pecados, as nossas falhas, a sujeira, Senhor Jesus, os erros, Senhor, que nós temos cometido, os desejos, os pensamentos, as vontades, inclinações, palavras, atitudes que nós cometemos diante do Senhor, que nós pecamos. Pedimos nessa manhã, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Apaga, Senhor Jesus, os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, nos purifica. Concede a nós, Senhor, nessa manhã o perdão e a Tua misericórdia, para que possamos viver diante de Ti em paz, Senhor Jesus, confiantes de que o Senhor está conosco, Senhor. Leva-nos, Espírito Santo, ao arrependimento genuíno, a um arrependimento verdadeiro, a um sentimento de arrependimento, de tristeza quanto aos nossos pecados, Senhor. Nos abençoa nesse dia também, Senhor. Nos dá um dia abençoado, nos direciona, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, mais uma vez eu te peço, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário aí, o que você tem achado desses devocionais. E eu espero que hoje você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.